Olá, seja bem-vindo a mais um Conversas na Lua, hoje com um convidado do Algarve, seu nome António Manuel Venda. Obra publicada, mais de 15 volumes já escritos e publicados. Bem-vindo, António. Obrigado. É um gosto de estar aqui. Muito obrigado. Muito obrigado. Como é que é esta vida de escritor com tanto livro publicado? É uma vida que eu vou fazendo a par das atividades profissionais. Que é, nomeadamente, jornalismo e gestão de empresas. Sim, ligado, ou seja, as empresas a que eu estou ligado estão na área de mídia e, portanto, eu faço os dois trabalhos, seja a nível de gestão e também de jornalismo. Talvez mais a segundo do que o primeiro. O jornalismo, então, acaba por ser também influente nesta atividade da escrita. Talvez ao contrário, vivo muito da escrita, o que eu faço em jornalismo. Não é televisão, não é rádio, é escrita, seja na internet, seja no papel. E já são cerca de quase 2 décadas. E, embora eu venha de uma área de formação universitária de gestão, a maior parte do meu trabalho foi no meio jornalístico. Muito bem. E a par disso eu sempre escrevi e publiquei ficção. Muito bem. Já agora, como é que se consegue escrever tanto, 15 livros publicados, ainda por cima com o grau de dificuldade de várias áreas, ou seja, desde o romance, desde o conto, a crónica, uma série de coisas, não é fácil, acredito. Não é algo que seja previsto, nem é algo que haja um sentido de reflexão para gerir esse trabalho. É algo que eu faço naturalmente, sempre escrevi muito, sempre escrevi sem grandes objetivos e as coisas assim acabam por aparecer quase que feitas e nós nem damos por isso. E, portanto, no fundo são muitos anos, comparando se calhar com outros escritores, eles levam-me um grande avanço. De qualquer das formas, acaba de sair agora um livro, em abril, creio, deste ano, que tem a ver com o Algarve, certo? Sim, é a reunião de 4 histórias e tem muito a ver com o Algarve e mais até com o Sul, todas elas. E é uma reunião de 4 histórias que foram escritas em momentos diferentes e que, quando estavam feitas, pareceram que ficavam muito bem juntas, porque acompanham um bocadinho a vida de uma personagem que se percebe que sou eu enquanto escritor. E vão desde, de 2007 até 2051, são tempos muito diferentes que acompanham um escritor que... Como é que será o mesmo mês em 2051? Não desvendando já um bocado do livro, mas... É a história de um escritor já muito idoso, de 2051, que ganha o Prémio Nobel, mas não sou eu, é um escritor que eu admiro. Algarvio? Não, é um escritor da zona centro de Portugal que eu admiro muito e que nesse... Podemos saber o nome? Sim. Lá não diz o nome, assim como outras personagens não estão nomeadas e algumas são muito difíceis de descobrir. Quem conhece o escritor e a escrita dele percebe que é o Paulo Moreira. É um escritor muito bom, muito interessante. Que também está no Algarve? Não, há um Paulo Moreiras. Okay. Não, aliás, fiz confusão. O Paulo Moreiras é o do livro. Okay. O do Algarve é o Paulo Moreira. Moreira, exatamente, que eu já tive o gosto de editá-lo também. O Nobel curiosamente, o Paulo Moreira apresentou este livro no Algarve e ele reconheceu logo o outro que tem o nome quase igual ao dele, só com mais um S. Muito bem. Falávamos em prémios e o Nobel também já foi ganho alguns prémios, nomeadamente o da Almada, e com o romance em 1996, salvo erro, correto? Eu era muito jovem na altura e eu ganhei alguns prémios, foi muito nessa época. Eu nessa época escrevia bem, eu era realmente bom. Isso quer dizer que já não é? Agora eu escrevo aquilo que posso. Na altura eu era fervoroso. Era solto.
E os jovens são assim. Sim. E eu levava mesmo jeito, mas agora já não é bem assim. Então, o que é que mudou? Muda a escrita verdadeira era a desses tempos. Agora nós pensamos em tanta coisa que, mesmo fazendo aquilo que nós achamos que deve ser, acho que a escrita verdadeira era a dos meus primeiros tempos. Então isso significa que temos uma escrita condicionada agora? Não, mas na altura não havia filtros. Agora, por mais que nós sejamos descondicionados, eu sinto que eu melhorei sempre, mas aqueles tempos eu nunca mais vou conseguir. É uma contradição que eu próprio tenho dificuldade em explicar. E há aí também o saudosismo, há aí uma saudade... Talvez. Aqueles tempos eram de... Eu tinha jeito mesmo. Mas isso também acaba por ser um contrassenso, porque se a escrita é a nossa escrita, nós temos o poder de a aplicar conforme queremos, porque é que, de certa forma, agora é diferente? Acho que a chave era a imaginação. A liberdade era muito maior. A vida acho que nos condiciona um bocado. Por mais livres que nós sejamos, a inocência da escrita que eu tinha nos meus 16 aos 20, que foi aqueles primeiros livros, eu tenho muita saudade, muita nostalgia dessa escrita. Não é fácil voltar a essa escrita, mas era algo que eu... Não é fácil voltar a essa escrita. É uma paixão a escrita, muito forte? Nunca pensei como paixão, mas pode-se traduzir nisso. Essa ideia faz sentido. É algo que eu valorizo muito na minha vida. A escrita deu-me muitas coisas, deu-me também dissabores, deu-me... O terreno da escrita é muito propício às invejas, à maledicência, às incompreensões e, portanto, também aprendi... Às guerrilhas, conflitos. Sim, o mundo da política, o mundo do futebol tem muitas guerrilhas, muitas tricas, mas a literatura ainda é pior. Pode não parecer, mas é pior. A literatura não é tão conhecida. Mas... Não é conhecido. Se fosse uma atividade Se fosse uma atividade que gerasse paixões na grande maioria das pessoas, dava programas à noite na televisão piores do que os do futebol. Que é difícil. É difícil. Mas quando se vai a certos sítios do meio literário, percebe-se ali um potencial de conflito incrível. Acho que o futebol ia ter inveja da literatura. Falar nisso, lembro-me que, por exemplo, feiras é um sítio, e estou-me a lembrar da Feira de Olhão, por exemplo, é um sítio onde se divulga a nossa escrita, por exemplo. Sim, eu estive recentemente, e outros autores da editora, estivemos na Feira do Livro de Olhão. Pareceu-me uma iniciativa muito boa dentro do panorama do que vamos vendo nas feiras do livro. Sim, está ali Adriana, estou a reconhecer, sim, Adriana Nogueira. Adriana Nogueira, que é professora da Universidade do Algarve. Está outra professora, está uma escritora, a Isabel Rio Novo, que é muito conhecida, se tornou muito conhecida nos últimos anos. É um evento muito bem organizado e sai um bocadinho do panorama das feiras do livro em Portugal. Sim, grande terra, com boas tradições culturais. Olhão é uma terra fantástica. Fantástica, estamos de acordo, plenamente de acordo. Saiu um livro que é O Centro do Mundo, da Ana Cristina Leonardo, que tem origens a Olhão, mas aquilo quase que nem de propósito. Aquilo parece o centro do mundo, realmente. Tem potencial. Uma luz, uma natureza, toda aquela zona. Grandes amigos em Olhão. Gosto muito de Olhão, sempre que posso tenho muito gosto em ir a Olhão. Tem um nome muito bonito. É pena eles não terem a entrada da cidade. A cidade de Olhão da Restauração. Acho que deviam ainda potenciar mais esse nome, que é um caso na história de Portugal, uma cidade que reconquista a independência antes do próprio país. Sim.
não é assim uma coisa que se encontra muito pelo mundo. Portanto, não só presumo que é gente de fibra. De muita qualidade. É. Sem dúvida. Eu gostei muito de estar neste evento. Muito bem. Além destes eventos de feiras, também há idas às escolas. Sim. Por hábito ou casualmente? Acaba por ser casualmente, quando me convidam. Mas eu tento sempre ir. Acho que se uma pessoa escreve, publica os livros, tem mais ou menos leitores, e quando há algum interesse, acho que... mas isso é na zona, no Conselho da Amadora. Eu tento sempre ir. A todo o país, então? Sim. Nunca tive possibilidades, nunca tive a impossibilidade de ir. Portanto, sempre consegui. Quando me convidam, acho que o máximo que eu posso fazer é ir. E é produtivo, é bom, é interessante, é uma experiência para recordar? Eu acho que tenho essa obrigação e tenho gosto em ir e falar com as pessoas. Normalmente são jovens, sim, alunos com quem eu contacto, ou são pessoas das bibliotecas ou professores de português, e os alunos. E eu, das mais variadas idades, tenho tido surpresas incríveis de alunos que andaram a preparar um conto durante meses. Nós associamos sempre isso a que os alunos andem a preparar um conto da Lídia Jorge ou do José Eduardo Agualusa. Não vão preparar um conto meu, mas às vezes aparece-me surpresa. Porquê? Porque há os mais conhecidos, há os dos escritores consagrados, há os do Plano Nacional de Leitura, há essas coisas todas. E às vezes há surpresas. Eu lembro que fui já há muitos anos a uma escola do Porto em que os alunos andaram a ilustrar durante meses, a fazer trabalhos de desenho a partir das histórias de um livro. Depois percebi porque é que a professora me perguntou qual era a minha música, uma das minhas músicas preferidas, e eles tinham ensaiado na aula de música e tinham lá os pais. Tinham feito um trabalho que eu achei completamente desajustado para mim, mas sempre fui muito bem recebido nestes sítios e é sempre um gosto ir. E acho que tenho a obrigação de ir. Mesmo que tenha que fazer às vezes um esforço para ir a isso, mas acho que... Compensa. Ver a alegria dos jovens. Sim. É surpreendente sempre. É sempre surpreendente. E qual é a sensação de leitura destes jovens e não só? Há sempre aquela ideia que se publica muitos livros e a leitura, infelizmente, não acompanha. Qual é a opinião? Eu sempre fui por convite e com livros que foram um bocadinho escolhas pessoais, mais dos professores. Eu não vou falar a uma escola porque um livro meu esteja no Plano Nacional de Leitura, ou seja, muito conhecido. Portanto, aí às vezes vai-se quase que automaticamente. E eu sempre fui um bocadinho... porque houve um professor que conheceu e achou que poderia ter interesse e foi. Portanto, eu não vou naquela formatação do escritor que já vai com o livro tal à escola tal, porque já é tradição. Eu tenho ido por determinados acasos. O que significa que é ainda mais difícil ir às escolas, ou ser convidado. Sim, acho que há umas turnés pela escola para alguns autores que torna-se um bocado de tradição. Obviamente, se um autor está ou tem um livro no ensino, isso é mais difícil, é mais essa de Queiroz e o Saramago e essas coisas. Mas há autores vivos e até jovens que estão, ou então aqueles que estão no Plano Nacional de Leitura. E isso já torna quase como uma obrigatoriedade e os autores vão a diversos sítios. No meu caso, não se coloca essa situação, portanto, eu vou... Enfim, posso ir um bocado à minha terra porque me conhecem, mas depois posso ir fora do Algarve, talvez, em que acaba por ser por acasos, porque o professor conhece o livro, por ser uma crítica, enfim. Como é que se pode descrever Monchique, para quem não conhece? Há um escritor na editora, que é novo agora, que é o Eduardo Jorge Duarte, que é de Monchique, que é o... Já são dois, então, na editora. E Monchique tem muitos escritores. O Algarve tem grandes escritores, é verdade. Agora, Monchique tem o Manuel de Nascimento, que era um grande nome do neorrealismo, que tendencialmente tornou-se esquecido. Tem o António da Silva Carriço, que ainda é vivo. São escritores de grande valia. O caso que eu falei do Eduardo é mais aquele escritor que tem uma relação
visceral com a serra, e é aquele escritor que descreve a serra, ele é geógrafo, e aquelas rochas de Monchique e aquela terra, aquelas alturas, para ele são o mundo em que ele respira. Eu, apesar de também respirar nesse mundo, isso aí é Monchique, é na encosta da serra, uma imagem do convento de Monchique. Este é um verdadeiro leão rampante do Sporting, quase. Isso é um leão de patas erguidas, é o leão do símbolo do Sporting, do primeiro símbolo do Sporting. Este é o verdadeiro. Este é o verdadeiro, e já tem muitos anos. Esse aí tem quase 400 anos, ainda não havia Sporting. Pois, exatamente. E está lá, o convento, enfim, O convento é do tempo do domínio espanhol em Portugal, portanto, ele depois foi acabado em 1641, portanto, uns anos antes foi ali colocado o leão. O convento está em mau estado. Aqueles azulejos, todas aquelas coisas desapareceram, mas o leão está lá na frente mesmo do convento, sobre a entrada. Tem uma história que o brasão é o da família dos fundadores do Sporting, e, portanto, um governante da Índia, no regresso a Portugal, ao Portugal do continente, salvou-se numa tempestade e prometeu que, se salvasse, construiria um convento. Ele e mais um outro comandante prometeu também, creio que fez um colégio em Portimão. E este convento seria colocado, este do Dom Pedro da Silva, um governante da Índia, e capitão de Malaca também, e ele prometeu que, se salvasse, o primeiro ponto que ele avistasse, ele iria construir um convento. Ele deve ter avistado o Alto da Foia e não construiu lá por causa dos ventos e da deterioração que o convento iria sofrer. Ele está na encosta e tem este leão altivo, de patas levantadas, aguerrido, desde 1600 e pouco. E este leão teve alguma influência no sportinguismo? Não. Eu descobri-o há pouco tempo, quando publiquei uma recolha de algumas coisas que eu escrevi sobre o Sporting. Foi uma surpresa para mim, porque eu conheci que estava lá esse símbolo, mas não... E foi uma pessoa que me foi mostrar e que me revelou a história do leão do Sporting de Monchique, que é o verdadeiro leão do Sporting. Sem dúvida. Já não é o primeiro livro que é escrito sobre o Sporting. Essa apetência para escrever sobre o Sporting, de onde é que nasceu? Do sportinguismo, de outra razão? Eu sou um sportinguista formado por mim próprio, porque eu não tenho na família pessoas que... Não é questão de serem do Sporting, não tenho na família pessoas que tenham ligado ao futebol. E, portanto, eu vi-me sozinho naquelas escolhas que nós fazemos Temos aqui um livrinho na dos infância. campeões. É mesmo um livrinho de campeões, porque a história que dá o título ao livro é Os Campeões de 82. E é a minha vivência como miúda ir ver o jogo. Só vi um, não é? A ida do Sporting ao Algarve a Portimão, aquela equipa fantástica que tínhamos na altura. E eu aí achava já que a minha escolha seria o Sporting, mas aquele ano foi. Começou no estágio de pré-época e até com as figuras que chegaram ao Sporting. E obviamente que fiquei do Sporting. Isto é uma foto já muito, muito recente. Tenho ali os dois cascóis, que é o meu e o do Sporting. E é no inverno, num dos jogos do ano passado. Creio que as coisas já estavam um bocadinho tremidas. Talvez ali pelo meu semblante já se veja quando passar. Eu acho que é mais do frio. Talvez, estava frio, estava, mas aquela é mais recente. Mas aquela época de 82, eu não tinha... Esse livrinho dos campeões tem histórias deliciosas. São 30 anos eu apontei, escolhi algumas, obviamente. Não. Eu sempre escrevi muito sobre o Sporting, em jornais, em blogs, e a reunião das crónicas apontam para 30 anos. Começa no estágio na Bulgária da equipa do Oliveira, Manuel Fernandes e Jordão. Grande equipa. Grande equipa. E o Merzados, que eram extraterrestres. Eram extraterrestres em Portugal. Havia aqueles bigodes mexicanos dos jogadores, e o Merzados trazia
um bigode louro completamente diferente. Era uma figura imponente. Era uma figura imponente. E eu lembro no jogo que fui a Portimão ver, que eu falo no livro, eu de repente fiquei a 2 metros e aquilo foi... Mas sabe, senti uma sensação este ano, estive no jogo do Sporting em Portimão no fim da época, foi um jogo emocionante para mim. Porque vi aquele estádio enorme que eu vi em criança, pequenino, é diferente. E eu estive a ver o jogo em cima dos jogadores, aquelas bancadas eram da altura deste estúdio, naquele tempo era uma coisa enorme. Eu lembro de ter estado ao pé do Mesaros, porque estava junto à baliza, enquanto que mesmo estando no último degrau da bancada para ficar alto, estava junto dos jogadores. O jogo jogou-se sem ofensa para o Portimonense ou para os outros clubes que têm estes campos, o jogo parecia que estava a ser jogado num recreio de uma escola, é um campo pequenino. E foi um jogo emocionante, com os 2 golos do Bruno Fernandes e o último já no fim, quando nós lutávamos por tanta coisa ainda na alguma Liga dos história Campeões. assim mais emocionante que tenha este livro, em termos pessoais, naturalmente? Eu estava a dizer que esse livro começa com o estágio na Bulgária e acaba com um golo do Cristiano Ronaldo na Dinamarca. Um golo já nos descontos na seleção. Que é um jogo curioso, que tem um pormenor, é que quando esse golo é marcado, Portugal ganhou por 1-0, creio que na qualificação em 2014, portanto terá sido a qualificação para o Europeu. Agora mas foi em 2014 e aquilo foi aos 92 minutos, não se estava a prever que houvesse golos e há aquele golo Do Cristiano que é o final do livro, portanto é 30 faz o percurso de 30 anos. 32 anos depois daquele estágio na Bulgária, mas aquele jogo tem um pormenor curioso, é que a bola, com as substituições que foram feitas no jogo, o Sporting na formação tem para aí 9 jogadores em campo. E a bola só circula por jogadores do Sporting. E eu estava a ver o jogo e quando vejo aquele golo, eu acabei por escrever isso na crónica, que eu senti que... Eu senti também, não vi muita gente a apontar isso, mas que a história do Sporting tomou conta da seleção, porque a bola circula pelo João Moutinho, pelo Quaresma, pelo João Mário, vai ao Ronaldo, e portanto ela só circula pelos jogadores da formação do Sporting. E eu achei um golo leonino. Uma coisa muito curiosa, muito curiosa. Outras histórias que o livro tenha que... Eu lembro-me dessa do Mesaros, do ídolo, estar atrás da baliza, mas há várias... Curiosamente eu vi um jogo lá que me tocou muito. Passado 2 anos já o Mesaros tinha saído do Sporting e há um jogo do regresso do Farense à primeira divisão e foi precisamente também em Portimão. E foi um jogo que ficou empatado 2-2. E o Mesaros já estava na baliza do Farense. Eu fiquei outra vez atrás da baliza, na primeira parte, mas na outra baliza estava o Vítor Damas, no Portimonense. 2 grandes referências. Que é como é que é possível... Quer dizer, não tem nada de mais, mas como é que é possível um Portimonense-Farense ter o Mesaros de um lado e o Damas no outro? É incrível. O Mesaros tinha acabado de sair, quanto a mim... uma decisão infeliz, e o Damas haveria de voltar ao Sporting depois, e à seleção e tudo isso. Tinha passado por Espanha também. Exatamente. Depois veio, creio que para o Guimarães e para o Portimonense, e depois acabou por ir para o Sporting, por regressar. Mas o futebol tem tantas coisas que a gente não imagina. Nem são para ser compreendidas. Exatamente. Mas... Não, tem muito. No fundo, o livro acompanha o percurso de uma pessoa do Sporting durante 3 décadas, com momentos muito bons, momentos maus, como é normal. Talvez uma coisa que se note lá muito era o meu ídolo da adolescência. Foi sempre o grande jogador que eu vi aos meus olhos de menino, que era um avançado do Portimonense belga, que se chamava Cadoran. Eu digo que chamava-se porque ele morreu há uns anos, com 46 anos. Muito novo. Muito novo. É um jogador que tem muitas peripécias associadas ao futebol português e era aquele jogador que eu dizia, nós fomos campeões em 82, portanto ele está em Portimão em 84, Passa 85, pelo Sporting, 86. inclusive,
Exatamente. E eu dizia, este no Sport, com ele, era só o bocadinho que faltava para nós dominarmos tudo outra vez. Pode ser as ilusões de um miúdo, mas eu nunca vi, nem agora, um jogador assim. Eu, comparando o meu olhar de agora, o meu olhar de outros momentos, com o meu olhar de adolescente, aquele jogador que eu via nas ruas de Portimão quando ia para o liceu, depois ia de Monchique no autocarro, ia para o liceu e às vezes via-o ir para os treinos e era um jogador impressionante. E ele acabou por vir para o Sporting quando já estava muito limitado fisicamente. Debilitado até, creio que tinha uma lesão. Não era uma lesão, é daqueles casos do futebol português que ficam sempre por explicar. Okay. Há um célebre jogo com o Futebol Clube do Porto em Portimão e que na manhã desse dia o jornal A Bola noticiava que era um Portimonense Porto, que o Cadorã, avançado, estava, eu conto isso no livro, estava comprado para fazer um penalti aos 5 minutos. E ele marcou o golo da vitória e atirou 2 bolas à barra nesse jogo. E a casa dele depois, ele denunciou o caso à polícia e a casa dele teve uma explosão a seguir e o carro também. Ele foi apanhado na explosão e já não foi o mesmo jogador a partir daí. E veio para o Sporting, creio que trazido pelo Manel José. António Manuel Venda, temos mesmo que terminar. Muito obrigado por esta Conversas na Lua e até à próxima. Foi um prazer. Obrigado. E assim terminamos mais um programa. Esperamos por vocês na próxima semana com outro convidado. Obrigado por terem estado desse lado. E assim foi.